Muito bem, Calebes, vamos a mais uma aula do estudo do livro Ministério do Espírito Santo. Hoje, página 124, as duas barreiras ao Espírito Santo, que impede a pessoa de ser batizada pelo Espírito Santo. Vamos pedir direção a Deus para esse estudo de hoje. Curva sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, meu Pai, dai-nos a tua direção, abra o nosso entendimento, para que possamos entender qual a tua vontade para nós. E tenha misericórdia, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, e nos dá o conhecer dos teus mistérios, para agradar ao teu Espírito e assim ter uma comunhão contigo, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Então vamos à leitura. Página 124. Do livro Ministério do Espírito Santo, duas barreiras ao Espírito Santo. Existem duas barreiras que impedem o Espírito Santo de pousar sobre uma pessoa que deseja o batismo. Primeiro, um coração cheio de ódio, mágoas e ressentimento. Ora, se o Espírito Santo é o Espírito do perdão, como alguém ousa querer receber o Espírito do perdão se resiste a perdoar? Seria como pedir perdão a Deus e ao mesmo tempo negar perdão aos outros. E o Senhor Jesus diz lá em Mateus 6,15 o seguinte: perdoai e sereis perdoados. Ordena o Senhor Jesus aos seus seguidores. Se, porém, não perdoares os pecados dos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15. Desobedecer essa ordem significa rejeitar a comunhão com o Espírito Santo. Sabemos que uma pessoa cheia de ódio pronuncia palavras duras e tem atitudes ruins. Porém, tudo isso é visto do céu. O ódio faz muitas vítimas. Por isso, quem nutre dentro de si deve ter consciência de que colherá a dor da destruição e não o Espírito de Deus. Não apenas o ódio, mas também o desejo de vingança impede a pessoa de ser batizada com o Espírito Santo. Portanto, quem estiver disposto a receber o Espírito Santo, o Espírito do perdão, tem que abrir mão desse espírito da mágoa, do ressentimento, do ódio e do desejo de vingança. Quem tem fé para perdoar, também terá fé para ser perdoado. Não é impossível ter fé para perdoar, pois o Espírito da fé torna isso perfeitamente possível. Além do mais, o Senhor Jesus jamais nos pediria algo que não pudéssemos fazer. Seria injusto da parte dele, não é mesmo? E uma coisa interessante, amiga, uma coisa bacana, para você conseguir perdoar uma pessoa, você tem que começar a orar por ela. Orar a Deus: meu Jesus, me ajude a perdoar essa pessoa. Olha, abençoa ela, guarda, proteja ela. Porque quando você começa a orar por ela, o Espírito Santo vai abrir dentro de você um desejo de perdoar essa pessoa. Vamos dar continuidade aqui. O perdão é a cura do ódio, para a vingança, para a raiva, para outros sentimentos corrosivos. Sendo assim, se você carrega uma mágoa, não espere sentir vontade de perdoar, mas ore por quem te ofendeu e te magoou. O Espírito Santo lhe dará força para vencer este mal. Só Ele, meu amigo. Não tem como. Porque parece que quando a gente está pensando em perdoar, a pessoa vem e nos fere novamente. Então só Deus dá força para a gente perdoar.
Vamos agora ao segundo empecilho do batismo com o Espírito Santo. Segundo, se você não se considera perdido, você sabia que o Senhor Jesus não veio a este mundo para salvar os salvos? Ele veio para salvar todos aqueles que nele crêem. Mas porque nem todos se acham perdidos, nem todos serão salvos. A sua missão é salvar os perdidos. A missão dele é essa. Ele só veio com uma finalidade: salvar os perdidos. Ele não veio para os salvos. Aí ele diz aqui, ele disse que os sãos não precisam de médico, não é verdade? Tem pessoas que passam anos sem ir ao médico, porque ela não tem nenhum problema de saúde, ela não se sente mal, mas já tem pessoas que todo mês vai ao médico porque não está bem, não é verdade? Mas sim os enfermos vão ao médico. Portanto, ele veio para os que se acham perdidos, excluído, aflito, doente, rejeitado, depressivos, viciados, os que têm pensado em suicídio, enfim, para todos aqueles que estão perdidos. Aí ele diz aqui em Marcos 2,17, diz assim: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E eu não vim chamar os justos, olha só que bacana. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Marcos capítulo 2, versículo 17. No passado, os fariseus e os escribas não se achavam perdidos, embora fossem hipócritas, orgulhosos, perversos sobre o manto da santidade e recitando textos bíblicos. Estes homens extorquiam o povo, devoravam a casa das viúvas, eram religiosos carregados de da doença do orgulho que estava enraizada em sua alma. Portanto, tinha da parte de Deus a justa condenação ao inferno. Porém, mesmo tendo diante deles o único que poderia libertá-lo do sofrimento eterno, eles continuavam perdidos. Afinal, o poder e a misericórdia de Deus, que poderia cobrir o maior dos pecadores, não poderia alcançá-lo. O pecador que não se visse como um pecador necessitado. Ele só pode alcançar aquele que reconhece que precisa de ajuda. É fácil entender isso, não é? Um paciente só consegue ser ajudado se for ao médico e expuser o seu problema de saúde, submeter ao tratamento que o médico lhe indicar. Da mesma forma, um professor, por melhor que ele seja, só conseguirá ajudar os alunos se quererem aprender. E por mais que um pai ame o seu filho, não conseguirá ajudá-lo se esse não seguir os seus conselhos. Eu me lembro quando eu estava fazendo a faculdade, o nosso professor ele falava o seguinte: se vocês quiserem aprender, eu vou ensinar. Mas se vocês quiserem brincar, fingir que está aprendendo, eu também posso fingir que vou ensinar vocês. Chega no fim do semestre, eu aprovo vocês, mas vocês não aprenderam nada. O que vocês querem? Vocês querem aprender ou vocês querem fingir de aprender? Não é interessante? Contudo, assim como há os que rejeitam a Deus, aos que almejam, o simples fato de alguém, por mais pecador que seja, aspirar o recebimento do Espírito Santo, já é um sinal da sua sede pelo Altíssimo.
Essa sede é o próprio Deus tocando na alma. Justamente para esse tipo de pessoas, o Senhor Jesus faz o seguinte convite: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Muitos dizem, no primeiro momento, que querem o Espírito Santo, mas quando chega a hora de se despir do seu ego, da sua aparente justiça, não se vê tão pecador assim. No íntimo, se considera uma pessoa boa, por isso não consegue se humilhar diante de Deus. Eu até conheço pessoas que dizem assim: olha, eu não fumo, eu não bebo, eu não traio, não cometo adultério, eu não minto e eu pago minhas dívidas em dia, por isso eu sou uma pessoa justa. Isso não é justiça. Isso aí é obrigação. Você é obrigado a ser dessa maneira. Toda pessoa de bem é dessa maneira, mas não quer dizer que você está salvo, porque o Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, somente através de Jesus, através do Espírito Santo, é que você conseguirá a salvação da sua alma. Outros, embora estejam sofrendo horrores, vivam tristes e necessitados da salvação, não têm coragem para renunciar à velha vida, ao pecado e às suas vontades e desejos do seu coração. Nós temos que abrir mão de coisas que desejamos muito desse mundo, para termos a presença de Deus. Essa falta de enxergar-se como um perdido e essa indisposição ao sacrifício pessoal tem sido a pedra de tropeço para muitos que dizem querer o Espírito Santo, mas não fazem nada, de fato, para tê-lo, por isso não recebe. Amiga, amigo ouvinte, tem um preço alto a pagar. Você tem que negar a si mesmo. Olha o que ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Carregar uma cruz não é fácil. E essa cruz é você dizer não para você. Dizer não para o vício. Dizer não para a mentira. Dizer não para a mágoa, para o ódio, para o ressentimento. Já pensou? O tamanho desse sacrifício, de repente você não está tendo força para fazer. Então fique em pé agora, que nós vamos iniciar uma oração aqui, para que você venha ter força para perdoar. E depois o coordenador continua com essa oração aí por você. Fique em pé, se possível, e feche os seus olhos. Poderoso Deus, queremos o Teu Espírito. Todo mundo quer a salvação, meu Pai. Mas nem todos têm a força para negar-se a si mesmo. Muitos dizem que não tem pecado, que não tem falha, que é uma pessoa boa. Melhor que o Senhor ninguém foi e jamais será. Todos nós temos os nossos erros, as nossas fraquezas, pois estamos dentro de um corpo físico que tem necessidade de coisas terrenas e pecaminosas. Então ajude essa pessoa, meu Pai, a dizer não para ela, a perdoar, a limpar o coração da malícia, da maldade, da vingança. Ó Deus, tende compaixão dessa pessoa, meu Pai, e venha abençoá-la em nome do Senhor Jesus. Eu entrego todos nas tuas mãos.